E a proposta de hoje, né, é uma conversa afetiva sobre a psicologia de Carl Jung. E eu escolhi a questão do afeto, né, para fazer parte aqui desse tema, né? Primeiro porque eu sou canceriano, né? Então tem toda uma questão afetiva aqui. E a ideia é que eu vou apresentar aqui e vou explicar, né, algumas coisas, mas eu vou explicar através de uma série de imagens, tá? Então tem pouquíssimo texto. E a proposta é assim, não deixar a racionalidade invadir a coisa, assim, tentar entender de forma racional e tudo mais. Por quê? Porque esse tema ele tem uma profundidade da qual às vezes a razão ela não consegue alcançar. Se a gente tenta pensar a respeito de algumas coisas, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente não consegue entender, né? Porque o pessoal fica fritando, não, eu não entendi isso, mas às vezes não é para entender mesmo, porque a imagem às vezes ela é muito maior do que a gente consegue compreender através da razão, né? Então, é por isso que tem essa coisa do afeto. A imagem, ela causa afeto, né? Então, por isso que eu trouxe também essa ideia, né, de trazer essa conversa afetiva sobre a psicologia analítica. Eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, né, mas sempre trazendo essa coisa da imagem, tá? Então, esse é o nosso amigo Carl Jung, né? Ele é um psiquiatra suíço, né? Ele nasceu em 1875 na Basileia, né, na Suíça, que é a região alemã da Suíça, né? E, e quando ele foi cursar medicina em 1900, e ele estava numa dúvida muito grande na vida dele, que ele não sabia se ele fazia medicina ou arqueologia, né? Então são duas coisas legais. E eu vou mostrar para vocês que na verdade ele se transformou num arqueólogo, mas num arqueólogo da psique, né? Ele foi atrás de estudar a arqueologia da psicologia, da psique humana, né? Então ele estava na dúvida nessa época na medicina, mas ele acabou optando pelos dois, né? Porque ele se transformou num arqueólogo da psique. Ele desenvolveu a teoria dele no início, né? Junto com Freud até 1910, né? Quando ele começa a divergir das ideias do Freud, né? Então o Freud foi um primeiro mestre para ele ali, foi muito importante, né? E depois ele começa a desboçar as teorias dele, né, a respeito do inconsciente coletivo. Ele rompe com Freud, né, e desenvolve toda a teoria dele, vai para estudos muito profundos da psique, né, que eu vou trazer aqui para vocês, né? Publica 35 livros, né? Então sobre a psicologia profunda, sobre a psicologia complexa. Morreu em 1961, lúcido, com uma missão de vida cumprida, cercado de amigos, né? Cercado de pessoas queridas no seu arredor. Foi uma pessoa que, durante a vida dele, é, assim, fazendo uma oposição à questão vigente patriarcal da época, ele era cercado de mulheres pesquisadoras, grandes pesquisadoras que trabalharam com ele, né? Então, a Mary von Franz, a Bárbara Hanna, a Aniela Jaffe, tem vários nomes de pesquisadoras muito importantes na área, né? O que não era um padrão da época, né? Um lugar muito patriarcal ainda da academia de psiquiatria, de psicologia, essa coisa toda, né? Então, é uma figura muito importante para a psicologia, né? Ele ainda não é muito aceito, né, nas faculdades de psicologia, porque muita gente tem essa pegada, né? Acha que ele tem essa pegada mística e tal, na verdade ele conseguiu, né, unir o misticismo com a ciência de uma forma muito interessante, tá? Mas eu vou trazer aqui um pouco como é que ele fez esse negócio, né? Então, e algumas coisas aqui que ele foi descobrindo no decorrer da teoria dele que são muito, no mínimo, interessantes, tá, gente? É pra gente também refletir a respeito disso um pouquinho, né? Então, o que é a alma na psicologia de Jung, né? Quando a gente olha para o termo psicologia, né, a psique, né, a parte primeira aqui da etimologia da palavra é a alma, né? Não é mente nem cérebro, né? Então, a psicologia, na verdade, é o estudo da alma, não é o estudo da mente, né? Apenas. E aí ele diz lá no Natureza da Psique uma frase muito bonita, né? A alma é o único fenômeno imediato percebido por nós e por isso a condição indispensável de toda experiência em relação ao mundo. Né? Então, na verdade, a gente percebe o mundo através das janelas da alma. Né? E para isso, né, dentro dessa questão, né, dentro
desse conceito, né? Então o Jung vai trazer a ideia de que psique é alma, né? Além da mente, né? Então ela compreende um todo muito maior, né? Ela se estende nesse lugar. Então a psicologia ela vai fazer essa investigação, né? Ela vai tentar fazer uma ciência, um estudo da alma humana. Então é um negócio complicado, né? Sendo que a alma humana é tão diversa, tão grande, né? Tão vasta, né? Então, por onde começar, né? Por onde trazer? E a ideia do Jung foi olhar para trás, né? Então, como é que a gente chegou até aqui, né? Ele, como um bom arqueólogo da psique, né? Como eu falei para vocês no início, ele vai tentar olhar para esse lugar, né? Então, ele vai tentar ser um arqueólogo da psique, vai tentar olhar para trás o maior que ele conseguir para tentar entender o que era o ser humano e como é que a gente veio chegando até aqui, né? Para tentar estruturar a teoria dele. Então, essa é mais ou menos a metodologia que ele utilizou para fazer toda a obra dele, né? Que é muito importante. E aí, ele chegou numa consolidação, né? Ele chegou numa estrutura, né? Que ele chama lá de estrutura da alma. Né? Tem um livro dele que ele vai falar sobre esse termo da estrutura da alma. E ele divide a coisa em 3 pedaços. Né? Primeiro a gente tem a consciência. Né? Isso aqui a gente pode imaginar que a psique, né, nós somos como um iceberg, né, ou uma ilha no meio do mar. Né? Então a parte em cima do mar é a nossa consciência. Tá? Esse pedaço aqui é a gente. Né? Então sou eu, Mateus, o ego do Mateus, a parte do Mateus que se percebe como Mateus, né? Que vê vocês, né? Que faz essa coisa, que se percebe como pessoa, que está ciente das suas coisas. Né? Embaixo já tem uma camada que a gente já não enxerga mais, né? Que é o inconsciente pessoal, que são as nossas camadas pessoais, pai, mãe, irmão, né? Amigos e pessoas que a gente conhece, né? Dinâmicas de vida que a gente passou, experiências de vida que a gente passou, né? Que a gente lembra. Então isso faz parte do inconsciente pessoal e isso tudo está boiando num grande mar, né? Que o Jung chamou de inconsciente coletivo, né? Então para Jung, esse cara aqui, esse inconsciente coletivo, ele é muito importante, porque ele fala sobre muita coisa que acontece com a gente, né, que pertence a essa camada, a esse lugar, né, que é o inconsciente coletivo, que ele é muito maior que nós, como seres humanos aqui, né, se identificando como um eu, como um alguém, muito maior que as nossas experiências pessoais, né, e ele é muito mais abrangente no sentido maior. Então ele invoca, né, todas as experiências da humanidade que estão aqui fazendo parte desse mar, né? Então acaba sendo muito interessante esse lugar. Então eu vou falar um pouquinho sobre a consciência, sobre como surgiu a consciência, né? Que acho que isso é importante porque a consciência é nós, somos nós, né? Esse pedacinho aqui só. Então, para a gente ver a questão de tamanho, né? Primeiro, eu acho legal isso, né? O que é uma ilhazinha perante todo o mar, né? Eu acho que isso é uma comparação legal para a gente entender o que é a nossa consciência perante todo o inconsciente que é muito mais vasto, né? Então é nesse lugar que Jung estruturou a teoria dele e foi muito longe a respeito disso, né? Então, primeiro, esse pedaço, que somos nós, né? O qual a gente se identifica, que a gente sabe que existe, que está aqui. Né? A consciência vem do latim, tá? Estar ciente. Né? Então, são todos os fatos psicológicos que a gente sabe que acontecem. Né? Então, são todos os pedacinhos de nós, são todas as partes da gente que a gente sabe que a gente tem ciência de que ocorrem. Né? E eu gosto dessa imagem aqui, é muito legal. Né? A consciência ela se compara, a gente pode comparar a uma luzinha no meio do escuro. Né? Todo escuro é o inconsciente e essa luzinha aqui iluminando é a nossa consciência. É a parte que a gente sabe que tem coisas ali, né? Eu sei quem eu sou, sei como é que é, né? Sei de algumas coisas, mas não sei de tudo. Né? Esse outro tudo que eu não sei, está lá dentro do inconsciente. Né? Então, a consciência, essa frase é do Jung, né? Numa conferência, ele fala: a consciência é como uma superfície, uma película cobrindo a vasta área do inconsciente, cuja extensão é desconhecida. Né? Então, é muito legal isso, né, gente? A gente parar para pensar que a gente tem uma parte que conhece, que sabe, que tem noção de algumas coisas, mas existe um todo desconhecido dentro da gente, uma profundidade grande, né? Da qual lá
mora as nossas potencialidades, as nossas doenças, nossos sintomas, nossos sofrimentos, nossa depressão, nossos problemas e também as nossas potencialidades, né? E todas essas coisas que estão lá, às vezes, muitas vezes adormecidas, né, no inconsciente, esperando que a consciência vá lá olhar para elas, né? Então, como é que a consciência surgiu, né? Eu acho muito legal essa ideia do Jung quando ele traz, né? Então, quando ele foi ser um arqueólogo, né, da psique, ele foi olhar lá para trás, né? Então, ele foi olhar primeiro para os primevos, para os povos primitivos, né? Então, os povos mais antigos dos quais se tinha identificação, né? Ele chegou aí até a África, num lugar chamado Monte Elgon, na África, onde ele conversou com tribos indígenas que assim não tinham tido nenhum contato com a humanidade, com a sociedade civilizada, né? E para ele foi uma experiência muito interessante. Ele chegou a uma conclusão muito forte. Olha só, isso, né? Essas tribos, elas não tinham ideia de sujeito. Eles não sabiam o que era eu. Então é muito louco isso, a gente parar para pensar, né? E eu sei dessa informação já tem algum tempo, mas até hoje eu fico pensando, cara, que loucura isso, né? Essas tribos antigas, elas não tinham ideia de eu, não tinha ideia de sujeito, não havia ideia de eu. Então assim, eu, Mateus, não existia, né? Então essa coisa é muito forte. Eles estavam num lugar, né, que o Jung chama de participação mística, onde ainda a psique ela era o todo, ela não tinha noção de indivíduo, de sujeito, né? Então isso tem uma força muito grande. Então todos éramos um nessa época, né? Então essa constatação para mim foi muito importante, porque a gente veio desse lugar, né? Na antiguidade, vamos colocar aí assim menos de 50 mil anos para frente, né? Mais ou menos, tá? Arqueologicamente falando, assim, 40 mil anos, mais ou menos, a civilização era isso, né? A gente não tinha ideia de eu. E isso ainda é visto em algumas tribos e algumas coisas, até mesmo no Brasil, isso é verificado hoje, tem alguns estudos a respeito disso, né? Como que tribos isoladas elas não têm a ideia de sujeito. E é legal, né, a gente parar para pensar isso, como que é uma coisa assim, como que isso pode impactar a psique, né? Porque eles eram uma psique coletiva, e daí isso faz sentido na ideia quando ele vai esboçar o inconsciente coletivo, né? Porque na verdade era coletivo, não tinha eu, não tinha sujeito, né? Ou seja, não tinha ego, né? No palavreado do Freud, né? Então o ego não existia ainda, não havia ego. Né? Então é desse lugar que a gente vem de um lugar, né? Então essa ilha aqui, se a gente volta para a ilha, aqui, né? Essa ilha aqui não existia ainda, essa parte aqui estava embaixo do mar ainda, né? Então isso aqui começa a surgir no decorrer do desenvolvimento da psique, nos últimos, sei lá, 6 mil anos, isso começa essa consciência que começa a se estruturar, né? Então a gente começa a ter a ideia de eu, de sujeito, tá? Gente, vocês podem fazer pergunta também, tá? Tá livre, então a gente pode ir trocando ideia junto, tá? Para não ficar tão. Então, essa questão, gente, é muito importante dentro da psicologia junguiana, é um marco, tá? Então, que essa ideia de que a gente não tinha noção de sujeito e de repente a gente passa a ter essa ideia de sujeito, né? Então, aqui é criada a consciência. Quando a gente começa de ter noção de eu, Mateus, né? Eu e o mundo, né? Começa de ter uma certa separação entre eu e o mundo. Era tudo grudado numa coisa só. E a gente, de repente, se separa. Começa a acontecer uma cisão, né? Entre eu e o universo. O eu começa a se separar do universo, né? Do mundo e da coisa toda. Então, isso começa a aparecer nos mitos, tá? Todos os mitos esboçam essa coisa, né? No mito grego, a gente vê o roubo do fogo de Prometeu, né? Quem é o Prometeu, ele rouba, né, o fogo dos deuses, né? E dá para os homens, né? Um pedaço do fogo para os seres humanos, para os mortais, né? Então quem é o fogo, né? Essa fagulha de fogo dos deuses, né? É a consciência que estava sendo recém-criada, né? Então desse lugar que a gente começa de vir,
né? Então a gente sai de um estado indiferenciado e começa a criar a consciência do eu, começa a entender quem nós somos, né? Esqueci de falar uma coisa importante dessa parte aqui, né? Que às vezes parece que é legal, né? Ai, nossa, por que a gente saiu desse lugar? Éramos todos um, né? Por que a gente saiu desse lugar e foi cindir, foi se separar da totalidade? Por que a gente não ficou desse lugar? Mas ao mesmo tempo existe uma coisa aqui que a consciência nos dá uma coisa muito importante, que é pensar nos instintos, né? Porque a gente não tinha essa capacidade antes disso, né? Então, como éramos todos um, o outro era eu também, né? Você era eu, o outro era eu, tudo era eu, né? Você era você era eu, você era eu, todo mundo era eu. Aí o Jung até conta uma história pesada, né? Que uma tribo de bosquímanos, uma vez, os homens da tribo de bosquímanos foram caçar, né? E tiveram um péssimo dia de caça. Daí o líder da tribo chegou putaço em casa, né? Não tinha sido um dia muito ruim de caça e cortou a cabeça do filho. Não tem problema nenhum, porque o filho era ele, não tinha noção de eu, não tinha empatia, tudo certo. Um pedaço, mas é um pedaço. Eu matei o outro em mim, tudo certo, né? Eu continuo aqui, né? Então esse lugar também, né? Então existe uma coisa que a noção de alteridade também ela era muito fraca, né? Muito baixa. Então se eu não tinha noção de eu não tinha noção do outro, né? Então essa construção da empatia ela era também muito rebaixada, né? Então para a gente entender que e a psicologia junguiana afirma isso muito forte, assim, que tudo tem suas polaridades, né? Então nada aqui é negativo e positivo, nada, né? É só negativo ou só positivo. Tudo carrega prós e contras, né? Então todas as coisas aqui dentro da psicologia carregam prós e contras. Então o que aconteceu, né? Quando a gente foi desenvolvendo a consciência, existiu então, né? A gente foi conseguindo batalhar contra essas forças instintivas do inconsciente, né? Então elas não mais nos dominavam, né? Então aquela força instintiva que vinha, né? Aquele ímpeto, às vezes aquela força determinada para fazer uma coisa, agora ela passava pela consciência e eu conseguia então pensar e raciocinar a respeito dela, né? Que é coisa que não existia antes. E aí acontecem alguns mitos, né? Onde isso acaba entrando, né? Acaba sendo muito clássico, tá? Então, quando a gente tem o Sol, né? É a consciência recém-formada, né? É o nosso ego que acabou de ser criado, né? E aqui, né? A gente tem o Deus solar na psicologia, na mitologia grega, que é o Apolo, né? Aqui é o inconsciente, né? A serpente alada, né, representando as forças do inconsciente, né, e esse redentor, esse herói, né, representando a consciência, batalhando contra as forças do inconsciente, né, ou seja, matando a serpente lá que fazia parte dessa representando aqui, né, a psique inconsciente, né. Então, pela primeira vez, o homem começa a surgir e se voltar contra o inconsciente, né. Então essas coisas aqui começam a aparecer, esses mitos aparecem em todos os lugares do mundo, né? Então essa luta de um deus solar, que é a consciência, né, recém-criada, contra as forças malévolas, né, ou contra as forças instintivas do inconsciente, né? Então aqui a gente tem Apolo matando a Piton de Gaia, né? E aqui na esquerda, na direita, né, a gente tem o deus Marduk matando Tiamat, que é um mito sumério, mais antigo ainda. Né? Isso aqui, gente, se vai pesquisar, tem um monte de registro mitológico, porque a gente está falando de inconsciente coletivo, né? Então, os símbolos que aparecem eles são muito parecidos, né? Então é sempre essa coisa, né? Então um deus solar organizado, bonitinho, matando uma serpente que é o mal, né? Ou que simboliza as forças instintivas da psique, né? Então é nesse lugar, né? Do qual acontece. Geralmente essas forças solares são representadas por homens, né? Então a consciência ela tomou também esse lugar de ser constelada como um símbolo masculino e daí também começa a criação desse negócio que a gente tem discutido até hoje, que é o patriarcado,
né? Então, porque o patriarcado ele começa de ter, né, ganhar força? Porque os símbolos solares da consciência são comparados ao masculino, né? E vários símbolos quitônicos, né, os sombrios, né, são símbolos relacionados a Deus, a Gaia, que é feminino. Então, aqui começa uma cisão, né? Ao mesmo tempo que a consciência é criada, que a gente tem essa capacidade agora de pensar na vida, a gente tem essa capacidade de fazer, de pensar nos próprios instintos e mudar as coisas, a gente cindiu, né? A gente saiu desse lugar da, da, né, da totalidade, né? De estar como um. Não existe nenhum dado mitológico referente à força feminina em relação a essa questão da consciência? Não Tem, existe? tem, Tem? tem, tem, existe, só que o que acontece, né? A consciência feminina, como assim, a gente vai olhar para isso em mitos que não são europeus. Nos mitos indígenas do Brasil, por exemplo, né, aqui, ou nos mitos iorubá da África, isso é um pouco mais visível. As forças da consciência femininas elas estão lá presentes. Né? Dentro da Europa e Oriente Médio, que acho que eles sofreram uma cisão maior, a coisa é mais patriarcal mesmo, é mais solar. Né? Então o Deus Sol é o homem, né? O poder, essa coisa toda. Né? Só que isso ficou muito enraizado na psique. Né? Então, esse lugar, como ele ficou muito enraizado na psique, o patriarcado se transformou num problema do inconsciente. Né? Por causa desse negócio, fica constelado. Né? Os símbolos ficaram todos enraizados no lugar, e aí, claro, né? Obviamente, a gente não sabia de uma coisa, né? O inconsciente é muito maior. Então, se o lado masculino ficou com a consciência, que é desse tamanho, né, o lado feminino ficou com a parcela muito maior. Né? Então, não é à toa, né, que as representantes do inconsciente, quando a gente vai sonhar, né, quando aparecem sonhos com representantes do inconsciente, são representantes femininas, né, em grande maioria. Né? Então, por exemplo, se a gente pega o mito de Lilith, né, que é a deusa sombria, né, do judaísmo, ela é a rainha do inconsciente. Né? Ela faz o trono dela no lado negro da lua, justamente por causa dessa questão. Né? O lado sombrio, que é o lado que a gente não enxerga, o lado escuro, né, que é representante do inconsciente, e a deusa é a rainha do inconsciente. Né? Então fica essa coisa, é uma ironia, né? É um tiro no pé, né? Quase um tiro no pé a gente fazer essa coisa, né? Essa constelação ela ficou unilateralizada por causa disso, né? Com esse Deus solar. Isso está mudando, né? Então está começando a mudar porque essa simbologia está sofrendo alterações. Uma cultura, pode ser dito uma cultura, né? Que era muito expresso isso na equalidade da parada mesmo, né? Entre feminino e masculino, era na cultura egípcia. O Deus Sol e o Deus Lua, que eles tratavam muito isso e representavam nas figuras em si. Sempre as figuras masculinas, elas tinham uma certa crescência, né? Assim como o Sol tem sobre a Lua, mas eles nunca dissipavam essa equalidade. Eles sempre buscavam tratar isso de forma um pouco parecida, né? Não ter Perfeito. essa discrepância, assim. Exatamente. É o que acontece, né? Só que nos declínios das sociedades, até da egípcia, isso mudou. Né? Então, por exemplo, assim, na Grécia, que foi o que a gente mais estuda na psicologia junguiana, teve garantidamente 5.000 anos de matriarcado, onde havia assim tempos de paz, inclusive, não havia guerra, muito pouco. Né? Os ritos secretos eram todos pertencentes ao feminino. Né? E nos últimos 1.000 anos só que o masculino começa a penetrar nesses lugares e tal, só que daí começa a declinar também a Grécia, né? Porque daí vem guerra, vem toda essa coisa. Então dá para ver a inversão de polaridade, né? Em um lugar. Quando aparece o período de guerras é que a gente começa a entrar de fato nessa era patriarcal solar e tal, monoteísta, né? Onde só um Deus, que era o Deus sempre homem, né? O pai e tal, sempre essa coisa começa a surgir, né? Só que não era assim,
né? É legal a gente saber desse negócio, né? De que e assim e o que, que acontece é uma hipervalorização do que da consciência, né? Então assim a deusa era o inconsciente. Daí agora aparece a consciência. Pela primeira vez eu me identifico como eu, né? E aí agora quem é o Deus? Eu sou o Deus, né? E tá mais ou menos até hoje assim, né? Quem é o Deus, né? O Deus, o verdadeiro Deus é o meu umbigo, né? Então é nesse lugar, né? E isso Jung chama de inflação do ego, inflação da consciência, né? É claro que talvez a consciência teve que inflar para conseguir bater de frente contra o inconsciente, que era um negócio muito grande, muito maior, né? Mas chegou no nível que virou patológico, né? Dado a quantidade depois a gente vai chegar no final, a gente vai chegar nesse lugar das patologias, né? Dado o tamanho, a quantidade de patologia que a gente tem hoje. Né? Muitas delas, eu garanto para vocês, é por causa dessa cisão. A própria Bíblia diz isso, né? Deus está no meio de nós. Exato. É É. o maior exemplo. E falando nisso, né? Tá aí, ó. Né? Então, como é que a gente poderia pegar o mito de Adão e Eva e olhar pelo sentido da psicologia junguiana, né? Quem é o Jardim do Éden é o inconsciente. Quem é Adão e Eva é a consciência recém-criada, né? Então, uma hora isso acaba vindo, né, de dentro do inconsciente e a consciência é criada. Quem é a maçã? A maçã é a própria criação da consciência. Né? Então, quando Adão e Eva mordem a maçã, eles são expulsos do paraíso do inconsciente. Né? Então, eles sofrem essa cisão, essa separação. Eles não mais são bem-vindos nesse lugar. Né? Por quê? Porque eles sofreram essa cisão. E é muito legal, a gente estava falando do eu. Né? Se a gente pega o mito bíblico e olha lá, tem uma partezinha que ninguém lembra, né? ou pouca gente lembra, que quando Adão e Eva comem a maçã, como é que Deus sabe? Vocês lembram? Eles veem que eles estão nus, ou seja, olha a consciência do eu. Ele olha pela primeira vez e, caralho, tu nu. Aí começa a vergonha, a culpa, né? Vem daí, vem da criação da consciência. Né? Então é muito legal, né? Quando ele morde a maçã e aí ele consegue se perceber, opa, eu tô pelado, tô nu. Né? Ou seja, ele se percebeu como eu pela primeira vez. Né? Então é esse lugar, né? Que é esse lugar de luzes e sombras, né? Que é a criação da consciência, né? Que é maravilhosa e é um inferno ao mesmo tempo. Né? Então acaba tendo essa dualidade muito interessante. Né? Então, de novo, isso é bem legal. Né? Então, o Jardim do Éden, o inconsciente, onde a gente estava tudo lá, né? Na unidade, não tinha conflito, estava tudo bem, era todo mundo né? Aí a gente morde a maçã do conhecimento, ou do conhecimento do eu, e aí acaba sendo expulso desse paraíso. Né? Muito interessante essa alegoria dessa forma. Né? Só que o inconsciente é muito maior. Né? Isso aqui isso aqui é um desenho do Jung, né? No livro vermelho. Não sei se vocês conhecem o livro vermelho do Jung. Né? O livro vermelho do Jung é as imaginações dele. Né? Ele imaginava as conversas lá com o inconsciente, ele pintava e desenhava tudo. Né? Muito bonito o livro. Tá? Aqui não dá, não sei se dá para ver, mas tem o Jung aqui. Aqui, ó, desse tamanho aqui, perante o inconsciente, né? Então, o inconsciente, tudo esse cara aqui, e o ego, a consciência recém-criada, uma coisinha bem pequenininha lá, né? Então, é nesse lugar, né, gente, que se dá o diálogo, né, da psicologia junguiana, nesse lugar entre consciência e inconsciente. Então, a psicologia junguiana sempre vai trazer esse embate entre o ego e as figuras que emergem do inconsciente, né? Seja por sonhos, seja por arte, seja por sincronicidade, seja por fantasia, né? Várias formas de a gente ver esse cara aí atuando, né? E aí, essa questão é muito interessante, né? Então, a consciência ela é muito frágil ainda, né? Porque ela é relativamente nova perante a história da humanidade, né? A gente sabe que, pelo menos o ser humano aí, a gente tem registros que tem 200 mil anos. A consciência tem em torno de 4 mil anos. Então a gente é nada, né? Perto do tamanho, quantidade de coisa que foi produzida de relíquias, né? Da psique comparada com a iniciação da consciência, né? Então, como é que o inconsciente se comunica com a gente, né? Isso é muito legal, né? Geralmente ele se comunica através de símbolos e as pessoas costumavam exprimir símbolos desde o início da humanidade.
né? Essas escrituras aqui, elas têm mais ou menos 70 mil anos, tá? E são em vários lugares do mundo, né? Então, a mesma expressão, né? Por exemplo, essa aqui é a chamada Roda do Sol. Então, vários lugares, o mundo inteiro, várias pinturas rupestres, em vários lugares que não tiveram contato entre si, exprimiram a mesma figura, né? Então, isso para Jung foi muito importante, porque ele, né, calcava aqui a ideia do inconsciente coletivo, e a ideia de que o inconsciente coletivo era se exprimir através de símbolos, né? Então, o que esses primitivos queriam exatamente dizer sobre essas figuras a gente não sabe muito bem, mas é muito provável que seja algum símbolo do espírito divino ou alguma coisa do tipo religiosa, né? Na época já exprimindo uma ideia religiosa, né? Um símbolo de totalidade. Então é muito interessante, né? Isso aqui é só um exemplo, mas existem vários símbolos desses que aparecem em escrituras rupestres no mundo inteiro, né? Então essa aqui é a expressão máxima. E para Jung é muito importante isso, né? O símbolo, ele é a melhor representação daquilo que eu não sei. E não sei de fato o que é, né? Então ele é inesgotável, né? Então quando aparece um símbolo num sonho ou aparece um símbolo numa expressão artística, alguma coisa, é alguma mensagem do inconsciente que pode estar sendo decodificada ali, mas a gente nunca consegue esgotar ela, porque ela sempre é carregada também de mistério, né? Então acaba acontecendo essa coisa de uma forma muito interessante, né? E a gente às vezes não se dá conta, mas essas imagens aqui aparecem a revelia os nossos sonhos. Tá? Aparece bastante isso aqui. Eu atendo toda semana e assunto o sonho com bastante imagem no inconsciente, né? Então ele estruturou, né, através dos arquétipos daí, né, que são essas formas que elas se enraizaram tanto na psique, se repetiram tanto, que se transformaram em automáticas, né? Então essa é a ideia do arquétipo, né? Então é um padrão arcaico ou governo, né, que é impressa na psique humana, né? Então ela se repetiu tanto que essa coisa já é meio automática, ela já funciona de forma automática. Então, assim, quando uma pessoa chega num consultório e diz assim, eu não sei por que eu faço isso. Eu não faço ideia por que eu faço isso. Isso é um arquétipo. Né? Então, a consciência não sabe o que está acontecendo, né? Mas o inconsciente está governando a pessoa através de uma forma arquetípica e a consciência ainda não se deu conta daquilo que está acontecendo. Né? Então, isso é sempre um exemplo bom. Assim, sempre quando a pessoa chega e diz que não sabe por que faz aquilo, é porque ela está sendo governada por um arquétipo naquele momento. Né? Ou aquela parte da vida dela está sendo governada por um lugar no automático, ou seja, via inconsciente e o ego ainda, né? A consciência não se deu conta, ela não conseguiu elucidar aquele lugar. Né? Então, esse lugar para Jung foi muito poderoso, e essa ferramenta aqui para análise, para diagnóstico, para cura é muito legal, muito boa. Né? Por quê? Porque algumas coisas aqui são padronizadas, né, pelo inconsciente coletivo, são do inconsciente coletivo, e isso a gente tem muita informação para poder ajudar a pessoa, para poder entender o que está por trás disso. Né? Então, isso aqui são dois trechos do livro. Né? Arquétipos são padrões do inconsciente coletivo. Um agrupamento arcaico presente no inconsciente que encerra motivos mitológicos em forma e significado. Né? A gente nunca consegue pegar um arquétipo, mas a gente consegue pegar as imagens que surgem, né? As imagens arquetípicas. Né? Porque, como é uma coisa muito pura do inconsciente, o ego só vê a imagem. Né? Então, por isso que aparecem deuses, né? Ah, é Zeus, é Hera, é Ártemis, é não sei quem, é os deuses, os orixás, né? Podem ser considerados também forças arquetípicas, né? Então, a humanidade exprimiu muito, né? Criativamente, a humanidade exprimiu muito o que são esses arquétipos e tem muito material a respeito disso, né? Filmes, geralmente aparece. Vou dar um exemplo daqui a pouco, mas os filmes eles utilizam de padrão arquetípico o tempo inteiro, porque eles sabem que o que vai causar fascinação, aquilo já está impresso na psique, a pessoa ela vai gostar. Porque aquilo já é automático, já existe uma fascinação automática, né? Então, isso acaba sendo muito interessante, né? Então, por isso que os arquétipos surgem na sua forma pura nos mitos, nas lendas, nos contos de fada, no folclore, né? Ali que os arquétipos ainda são vivos, né? São puros. Tem essa questão, né? Não é à toa que a Mari von Franz, uma das grandes braços direitos do Jung, ela estudou os contos de fada, né? A fundo, né? O significado dos contos de fada, porque
aquilo lá era uma dimensão muito arquetípica. Né? Então, por exemplo, né, arquétipos de Deus. Né? Olha a quantidade de formas que a gente pode exprimir para falar sobre essa coisa que é o tal do Deus. Né? Então, Deus é o quê? Deus é um arquétipo, né? Lá do inconsciente coletivo. Quantas formas eu posso fazer? Né? Aqui tem Zeus, na mitologia grega, Ganesha, né? Que é um deus importantíssimo na mitologia hindu, Oxalá, né? E aqui um dos que eu mais gosto, que é o Taiji, né? Do taoísmo, que é simplesmente um círculo, né? Que eu acho o mais legal, assim, que exprime uma ideia de totalidade, né? Então, olha quantas formas, né, a gente pode ter de uma mesma coisa. Né? Então, é a humanidade produzindo criativamente o que é um arquétipo, né? O que é essa força que reside na psique, de uma forma ampla. Tá? Aqui outro arquétipo muito forte, que é o guia, né? O guia entre os mundos. Né? Então, a gente tem lá na mitologia grega o Hermes, que é o cara que ele vai até as profundezas lá do Hades, ele está na superfície, ele está no céu, né? Ele percorre os 3 mundos, por isso que ele é o 3 vezes grande, né? Hermes Trismegistus também. Né? Aqui a gente tem o Exu, né? Que é um guia entre os mundos também, ele vai lá nas sombras, vai na terra e está no céu também. Né? E aqui, né, eu acho muito legal, né? Até onde que vai o inconsciente coletivo, né? Na verdade, o baralho, né, a carta do baralho do Coringa não é nada mais do que uma expressão do próprio Hermes. Né? Então isso vai se transformando. Né? Então a gente está, às vezes, defronta uma imagem arquetípica e nem sabe. Né? Ou às vezes é tão natural para a gente que a gente não sabe, né? Como que ela é. Né? Então todos esses deuses, por exemplo, eles representam essa coisa aqui que o Jung chama de psicopompo, um guia, né? No mundo do inconsciente. Né? Então, sempre que aparece esses personagens em sonhos, ou você vai conversar lá no terreiro com o Exu, por exemplo, você está conversando com um guia entre mundos. Né? Esse cara que vai pegar o ego, né, recém-criado, que é novinho ainda, e vai olhar, levar lá para as profundezas da psique, lá do inconsciente, e dizer, ó, vamos dar uma banda aqui, vamos ver o que tem aqui, com segurança. Né? Então existe esse lugar, né? Então são formas arquetípicas que são expressas e continuarão sendo exprimidas de outras formas, né? Sim, a maioria, né? A maioria, né? Porque às vezes o santo ele tem muitos deles têm uma certa personalidade que é arquetípica, né? Nossa Senhora, sim, Nossa Senhora, ela está relacionada a um arquétipo que é da Grande Mãe, né? Então existem várias expressões da Grande Mãe. Né? Se você vai ver lá desde o início da humanidade, tem a Vênus de Willendorf, né? Que é aquela estátua gorda, assim, com várias tetas, assim. Lembra dela? É um negócio de grande mãe, né? A expressão do mesmo arquétipo. Daí vem Nossa Senhora, vem Iemanjá, vem um conjunto de deusas, né? Sendo expressas nessa forma que pertence ao núcleo arquetípico da grande mãe, né? É, é isso. Sim, exatamente, né? Perfeito. Exato. Né? Então tem esse lugar. Então, geralmente a gente pode estar exprimindo ideias arquetípicas e não saber. Né? Os super-heróis, olha a quantidade de filme da Marvel que sai e os caras nunca sai de moda. Porra, a galera vai, cara, todos os filmes igual. Por quê? Porque tem arquétipo, porque causa fascinação, porque, meu Deus, o super-herói. Né? O super-herói sou eu. O super-herói é uma força dentro de mim. Né? Então, olha só, esse cara aqui, o Gilgamesh, ele é de 5.000 anos antes de Cristo, gente. Já era lá, fortão, matando leão, né? Toda essa coisa. Né? Hércules, né? Superman, né? Assim vai. Né? A quantidade de vezes que eu tenho que fazer que existe, né, essa questão, essa repetição dessas formas arquetípicas. Então isso é muito interessante, né, como que isso vem e vai e assim a imagem se altera, mas não muito, né? Então a gente vê que sempre tem alguns padrões que vão se acumulando junto com a imagem, né? O herói somos nós, né, gente? O herói é o ego fazendo essa jornada, né, junto com o inconsciente, né? Resgatando lá as relíquias do inconsciente, né? E a ida para dentro de si, né? Para a gente ir
se encaminhando aqui para o final, né? A ida para dentro de si é a ida do ego para dentro do inconsciente, né? E aqui aparecem os mitos das baleias que engolem o ser humano, né? Então a gente tem lá o mito de Jonas na Bíblia, né? Que é a baleia que engole. Esse mito aqui é o mito de Matsyendra, que é muito parecido, só que é de 3.000 anos antes, lá na Índia, né? E aqui eu coloquei aqui a ida de Cristo à mansão dos mortos, também é o mesmo lugar, né? Ou seja, o que é esse lugar, né? É o ego indo para dentro do inconsciente, porque lá estão as respostas de muita coisa, né? Quando uma pessoa chega lá com uma psicopatologia dentro, uma depressão, um transtorno bipolar, ou seja lá o que for, né? Qual é a coisa, né? Qual é a primeira coisa? É ir para dentro, não tem outro jeito, não existe outra forma, não tem diagnóstico rápido, não tem protocolo, não adianta. Tá? Assim, dentro da psicologia junguiana é esse processo que a gente faz com todo mundo, né? É pegar o ego e, né, junto com o terapeuta, vamos pegar nós dois aqui, você está seguro, vamos lá, vamos descer lá embaixo, vamos ver o que tem lá e vamos ressignificar o que precisar. Né? Então é nesse lugar da ida do ego para dentro do inconsciente que a gente atua. Né? E isso é muito importante, né? Porque para o nosso dia a dia, para que às vezes, quando a vida está meio em desarmonia, às vezes a solução é para dentro. Né? Olhar para os sonhos, é olhar para o inconsciente, é ver o que está acontecendo, é talvez exprimir uma obra de arte, fazer um desenho, né, a respeito daquela aflição que está acontecendo, justamente para a gente fazer esse processo, né? Que é esse processo de ida para dentro. Que não é fácil, né, gente? Porque a gente vive numa sociedade muito extrovertida, né? Ela dá muito valor pro fora, né? Pro que tá na casca, pro que tá para fora. Essa ida para dentro, às vezes, ela não é tão legal assim, né? Exige trabalho, exige exige energia, né? Pra gente conseguir fazer esse processo, né? Então, quais são as formas que a gente pode usar, né? Então, para se contatar com esse inconsciente, né? Porque esse negócio é muito interessante, né? E parece ser muito misterioso, de certa forma, e o inconsciente parece ter essa coisa, né? Então, a melhor forma para a gente, dentro da psicologia junguiana, são os sonhos, né? Então, praticamente todo mundo sonha, ou lembra dos sonhos, às vezes lembra, tem gente que sonha um monte, tem gente que não sonha, né? Mas os sonhos eles aparecem assim, às vezes dando um drama, né, da situação momentânea da psique, né? Ele traz ali em forma de historinha muitas vezes o que está acontecendo entre o ego e o inconsciente, né? Entre essas duas coisas, né? Um que se separou e outro que está ali causando, né, todas essas imagens. Então, se a gente sonha, né? Geralmente quando a gente vai sonhar, o que acontece? Tem eu no sonho, né? Geralmente tem eu no sonho, nem sempre, né? Então, quem é o eu no sonho? O eu é o ego, né? O ego onírico, né? Que não é mais o ego no mundo físico, mas é o ego lá dentro do mundo dos sonhos, né? Geralmente aparece pai e mãe, é muito comum, né? Aparecer pai e mãe, afinal de contas eles são formas arquetípicas também, né? Então eles têm força dentro da psique, que a gente chama de complexo materno e paterno, ou seja, são os nossos pais interiores e mães interiores. Isso é muito legal, gente. Assim, eu acho que essa é uma grande sacada da psicologia junguiana nesse sentido, de que assim, se eu tenho um problema com a minha mãe, por exemplo, não é com a mãe de fora, é com a mãe de dentro. É com a mãe interior, é com o complexo da mãe. Né? E isso dá um poder muito grande para a pessoa se transformar, porque é com a mãe interior, não é com a mãe exterior o problema. Né? Isso é com todos os outros. Estou usando a mãe porque é o que, né, a coisa mais comum. Pode ser com o pai, com amigo, com namorada, tanto faz. Né? Então são imagens interiores. E a transformação no interior, ela pode ser feita, ela não precisa do outro. Né? Então ela pode ser feita justamente pela própria pessoa. Né? A pessoa ela tem capacidade de alterar ou de mudar a forma com que ela se relaciona com as imagens interiores. Então, muitas vezes, quando muda a imagem interior, resolve o problema. É incrível, é muito legal. Né? Então, essa coisa é muito interessante a gente ter em mente, sabe? De que existe o mundo interior e o mundo exterior, eles são, de fato, eles são juntos e são separados ao mesmo tempo. Né? Então, eu já vi muitas coisas muito interessantes nesse sentido. Né? Então, amigos, parentes, pessoas conhecidas são os complexos do inconsciente pessoal. Né? E aqui, assim, lembrando que complexo não é uma coisa ruim.
tá? Então, sempre, a pessoa tem complexo materno. Não, complexo não é ruim, complexo é uma parte da gente. Ele é vivo lá, ele tem suas luzes e sombras, né? Então, assim, sempre que a gente ouve complexo dentro da psicologia junguiana, não é algo ruim. Todo mundo tem vários complexos e tá tudo bem. Faz parte, tá? Então, essa é uma coisa muito importante também, né? Então, esses complexos, às vezes, eles atuam, eles querem conversar, eles são quase que forças, subpersonalidades vivas dentro de nós, né? Então, é uma coisa muito legal. Então, quando a gente sonha com amigo, com parente, com pessoas conhecidas, né, com esse lugar, são os nossos complexos do inconsciente pessoal. E aí, símbolos, deuses, lugares sagrados, elementos da natureza, né, todas essas outras coisas são elementos daí do inconsciente coletivo, que é grande parte deles, né? E aí a gente consegue fazer uma interpretação simbólica, né, e conseguir fazer atuar dessa forma, né? Eu dei um exemplo aqui, claro, né? Se fosse a gente falar só de sonhos aqui, a gente ia ficar horas falando só sobre isso, né? Mas tô aqui, né? Tô aqui, vou tomar um vinho depois, quando vocês quiserem continuar esse papo, eu vou ficar muito feliz sempre, né? Não só agora, mas sempre que vocês quiserem trocar ideias sobre isso. Você sabe que eu adoro falar sobre isso, né? Então, é só para a gente ter uma ideia, né, de como identificar esses símbolos e entender que é do mundo interior, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, não está falando do mundo exterior, está falando do mundo interior, falando do nosso drama próprio interior, né? Então isso acaba sendo muito interessante. E outra forma, tá? Que é muito forte de a gente expressar inconsciente é através da arte, né? Para clínica, obviamente, em especial a arte visual, né? O desenho, mas as outras artes, todas as outras artes também são manifestações do inconsciente, né? Junto com a consciência, é claro, né? Eu trouxe um exemplo, tá? Esse exemplo aqui está num livro de um caso clínico, né? Que o paciente era esse menininho aqui, tá? E ele estava com uma dificuldade muito grande de ele estava crescendo e ele estava com dificuldade de se colocar na vida, assim, né? Se posicionar, viver no mundo exterior, se relacionar, encontrar um caminho para ele e tal. E aí ele desenha a família dele. Tá aí, ó, né? O pai, a mãe, né? A irmã aqui, brincando de boneca. E, assim, o que vocês veem nessa imagem aí, olhando assim? Vem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Mãe tá de costas, isso aí. Distanciamento, né? Sem chão, não tem chão, desenho. É, o pai tá ali, né? O pai é um policial de profissão. Todo mundo quase um de costa pro outro, né? Então não tem um rosto muito sutil, né? E então e é isso, né? Quando ele olha pro caso, né? E ele isso, exatamente. A mãe não tem pé, né? E ele vai falar disso também. Ou seja, é uma família dispersa, uma família separada mesmo, eles não têm relação, né, não tem essa coisa de família, né? E tal, então tá todo mundo muito distante. A mãe não consegue caminhar por conta própria, muito submissa, muito dependente, né? Então, e é muito legal para ver, né? Inconsciente, o menino não sabe, nem sabia dessa constelação da família, né? Mas ele desenha ela sem pé, né? Dá a impressão também que a perna dele que tá à frente, ela é mais suave, o desenho. Aham. Não é um desenho firme, né? Então, tipo, o passo à frente é sem firmeza. Perfeito. Assim como não tem chão, né? Ou seja, não tem aterramento, né? Não tem chão, né? E isso, é sempre com o pé atrás. Perfeito, né? Então, olha só o quanto a gente consegue tirar de uma imagem, né? Assim, de uma forma olhando para o drama de vida da pessoa, né? E isso são expressões muito do inconsciente, né? Porque às vezes é o inconsciente que desenha, né? Então, eu acho assim a arte terapia muito legal nesse sentido, principalmente quando a gente está olhando para algo que a gente não consegue palpar, né? O inconsciente se expressa muito forte através da arte, né? E quando a pessoa termina o desenho, é a primeira vez do ego olhando para o drama que ele mesmo desenhou, né? Então é um espelho, né? A arte se transforma num espelho, num grande espelho, né? Poder dá para trabalhar um desenho desse aqui por várias sessões, depois ampliando cada pedacinho, né? Trazendo esses pedacinhos para a consciência devagar, né? Dizendo, ó, vamos ver, olha aqui, você está disperso, né? A família,
né? Então, trazendo essa coisa em doses homeopáticas para a consciência, por quê? Porque às vezes ela não dá conta da experiência inteira, né? Então tem que pegar leve, tem que trazer devagar, não dá para chegar, levou um monte de informação, senão a consciência não consegue digerir. E a gente tem que lembrar justamente isso, a consciência é nova e ela é frágil, ela só tem 6.000 anos. Né? Então, né, essa coisa, essa brincadeira, né, ela tem um quê de realidade, porque ela tem essa fragilidade, né? E tem alguma, não sei se você vai conseguir responder, mas tem algum significado fazer uma espiral no meio do mar? Porque quando eu era criança, a minha professora pediu pra eu desenhar uma árvore. Aí eu desenhei uma árvore com maçã, isso fiquei bem bonitinha. Só que eu sempre coloquei uma espiral no meio da árvore, sempre coloquei. E ela falou assim, nossa, isso aqui tem um significado muito importante. Um dia, quando você for adulto, você tem que descobrir. Eu fiquei com isso na cabeça, agora eu vi uma oportunidade, entendeu? De descobrir. Você não tem esse desenho mais? Não, eu tinha, sei lá, 8 anos, né? A espiral é um dos símbolos do arquétipo de Deus. Tá. Né? Então, talvez você colocando assim uma ideia de divindade na árvore, né? Trazendo uma questão mais sagrada dentro da questão né, da árvore. Mas a árvore muitas vezes é nós, né? A gente também se representa como uma árvore. Né? Então eu ficaria curioso para saber aonde que você colocou. No meio? No meio do tronco. No meio do tronco? É. Chakra cardíaco, amada. Era sempre assim, ó, de tipo a raiz pra cima, sabe? Da árvore. Aham. E no meio uma espiralzinha. Me parece uma coisa de um contato com o sagrado, assim. Como se fosse um pica-pau, sabe? Que tivesse feito. Na minha cabeça de criança era isso. Eu acho legal, assim. Existe um exercício legal da árvore da gente desenhar uma árvore inconscientemente, assim, sem pensar muito, né? E chegar lá e fazer as coisas todas. Depois a gente mede a árvore inteira e calcula a nossa idade. E aí faz uma proporção, né? Então a gente consegue ver assim os avanços da própria árvore, né? Então teve um muito legal. Teve um desenho de arte terapia. Uma moça colocou assim, ela fez a árvore toda, daí ela colocou um buracão na árvore assim no meio. E aí a gente calculou, né? Bateu a régua e tal, alguma coisa ali perto dos 19 anos de idade. E aí a gente perguntou, né? E aí, aconteceu alguma coisa? 19 anos de idade. Ela, caramba, eu tirei um câncer. Não. Tirei um câncer bem nessa época e ficou aquele buraco na árvore, né? Então, e assim, desenhado sem pensar, que é esse rolê, né? De fazer o inconsciente desenhar, assim, é sem controle. Por isso que é legal fazer aquarela, que a aquarela dá uma bagunça no desenho ali, não tem muito controle, né? Que é justamente pro inconsciente participar. Né? É essa a ideia. Né? Mas eu olharia por esse lado, eu olharia de um contato meio com o sagrado, sabe? Mas nesse lugar, assim. Matheus, essa parada da árvore, com aquele desenho que tu trouxe do oceano, lá no começo. Isso. A transcendência da raiz, do caule, da copa, ela tem alguma coisa a ver com aquilo? Tem. Aí a gente transfere o mar para a terra, né? Então a terra seria todo o inconsciente coletivo, as raízes o inconsciente pessoal e a copa, todo o desenvolvimento do ser ali junto com a da consciência, né? Mais ou menos dá para fazer a mesma analogia, tá? Mesma analogia. Aí eu usei o mar porque eu sou mais canceriano e tal, né? Nesse lugar mais da água, mas tem tudo a ver, né? Mesma coisa, né? Mesma ideia. Daí a terra toda seria o inconsciente coletivo, né? Então tem desse lugar. A comunicação em geral, eu acho que especificamente a publicidade, pro bem ou pro mal, usam bastante, né? Muito. O tempo inteiro. Símbolo e arquétipo, os dois, né? Hoje em dia os dois. Direto no inconsciente. Claro, Então assim, vai fazer uma propaganda de produto de beleza. Vai invocar Afrodite. Né? Vai usar elementos de Afrodite. Né? Vai fazer uma propaganda, não sei o que, para homem hétero top. Vai usar Zeus, fortão, fodão, poderoso, né? Essa coisa toda. Então o arquétipo está sempre presente. No marketing, na comunicação, é sempre assim, né? Tá sempre lá, presente. Né? E não é à toa, né? Algumas coisas a gente vê assim que é bem descarada mesmo, né? Tá lá, né? Assim, o símbolo mesmo inteiro lá.
né, sendo representado justamente nesse lugar. Por quê? Porque causa fascinação, né? Porque o arquétipo é essa coisa, essa estrutura poderosa do inconsciente coletivo, né? Então causa fascinação. Ô, Matheus, eu não pintava, geralmente eu não me preocupava com o chão nos desenhos que eu fazia. Então, falou sobre isso, mas não explicou 100% assim. O que é? Porque eu nunca desenhava o chão. O chão é estar aterrado, né? O chão é estar no mundo físico, no presente, na terra, né? Então, às vezes, quem não desenha chão são pessoas... Aqui não vai dar tempo de a gente entrar em tipos psicológicos, né? Que é um negócio muito... Mas às vezes são pessoas tipo intuitivas. Que ela... E é o meu caso também, tá? Eu não desenhava chão também. Tá? Que ela, naturalmente, ela tá voando. Ela tá no mundo da lua. Tá? A natureza básica da psique, a pessoa não tá no chão mesmo. Né? Meu peixe nunca estava dentro do mar, estava sempre sozinho, assim, voando. Ah, Eu nunca pensei. peixe fora da água. É isso. Cara, eu tinha muito isso desenhando onda também. Eu desenhava muita onda quando eu era pequeno e eu não botava chão nas ondas, assim, tipo uma base nela, fluido, ali, um substrato. Ela sempre tava voando. Aí, às vezes é essa coisa, né? Às vezes é da natureza da pessoa, né? Então os intuitivos, eles geralmente eles têm problema com esse lugar de aterrar, né? Eles são muito no mundo do ar mesmo, assim, eles ficam muito aéreos, né? Então, aí é um processo. Aí com arte terapia, para quem precisa aterrar, vai mexer com argila, vai mexer com madeira, vai fazer escultura de madeira, vai mexer, vai pegar na madeira, né? Vai sentir a terra, né? Nesse lugar, né? Então é muito legal. Então a pessoa que é muito racional, que está muito no pensamento, precisa desenvolver o sentimento, vai mexer com aquarela aquosa, sem controle, né? Vai lidar ali com as emoções dessa forma, né? Então acaba sendo muito legal essa coisa. A arte fala muito, né? Assim, os desenhos falam muito. Eu se soubesse, tinha guardado os meus desenhos de infância, né? Assim, por que não faz isso, né? Tem um valor psicológico enorme, a gente não... Né? E aí, assim, só para trazer um pouco sobre a questão das obras de arte, né, que elas também têm essa coisa, né? Eu gosto muito desse quadro, que esse quadro chama-se Apolo e Dionísio, né? Então a gente tem o personagem central, que é o ego, né? Então é por isso que eu quis trazer aqui justamente essa coisa, né? E aqui do lado direito, né, a gente tem Apolo, Deus Apolo, né? Um deus organizado, né, certinho, bonitinho, racional, solar, representante da consciência, né, Deus da música erudita, né, daquela música maravilhosa toda, né, então aqui os cientistas, as pessoas todas organizadas, julgadores, né, um olhando para o outro, né, legal, né, ver o quadro. E no lado esquerdo a gente tem Dionísio, né, Deus do vinho, da orgia, da doideira, né, o transgressor, né? Então, e olha só, né? Se o personagem principal, o ego, né? Então ali dualizado, né? Entre duas forças, uma da ordem e uma do caos, né? Então ele se vê ali, né? Então como o ego, uma parcela inconsciente pro lado de cá, uma parcela inconsciente pro lado de lá, nessa força, né? Dos deuses atuando na psique inconsciente, né? E ele ali, né? Assim, o que ele deve estar pensando, né? Assim, com essa cisão tão grande, né? Um lado tão certinho, outro lado tão transgressor, né? Então acaba sendo muito legal essas imagens, porque elas falam, né, de um lugar psicológico muito interessante, né? Um lugar psicológico do qual, pelo menos eu me identifico muito, pessoalmente, né? Eu sou bem certinho no trabalho, mas eu gosto de tocar horror às vezes, né? Tem alguma relação, Matheus, da questão da postura dele? Tipo, ele tá levemente inclinado com o corpo para a esquerda e com a cabeça virada para a direita? Sim, tem alguma relação? claro, sempre tem. Toda a linguagem. Todos os detalhes da linguagem que você pode pegar no quadro, eles têm simbologia. Tudo. Exatamente, né? Mas sabe por que ele tá olhando mais pro lado certinho, digamos assim? Então, eu não conheço da vida desse artista, tá? É uma boa pra gente pesquisar, né? Porque ele tá ali observando, né? E ele pende mais pra direita, né? Na análise de artes, a direita é mais o lado da consciência e o esquerdo é mais lado do inconsciente. A esquerda dele, no caso. Geralmente é a esquerda de quem vê, né? A tela, né? Então a direita aqui seria o lado mais da consciência,
do lado esquerdo do inconsciente, o que faz sentido, né? Porque o Apolo é o deus da consciência, o deus solar, né? Então ele é pintado no lugar, digamos assim, mais certo, né? Tem essa divisão também da mente, da cabeça e do corpo também, tipo, da mente está visando algo mais racional, mais politicamente correto, científico, e o corpo trazendo mais esse lado Perfeito. do instinto, né? Perfeito. A visão, Nas o campo costas. de visão ele inverte, né? A gente tem o lado mais racional na direita do cérebro e o nosso campo de visão é invertido. Então a gente sempre lê da esquerda para a direita, tendenciosamente, né? Falando, intencionalmente falando também. Então, muito provavelmente eles colocaram o lado da... Como é que tu falou? Da parte da esquerda ali? Do inconsciente, do Dionísio. Do Dionísio, né? Na parte esquerda ali, porque a gente vai ler isso primeiro e depois a gente vai começar a interpretar o que é certo, entre aspas. Ali. Perfeito. Mas ele traz aí um pouco de dualidade da dominação também, né? Entre o certo e o errado. Exato. O paradigma da dominação, né? Exato, é isso aí. E é um quadro muito interessante que cada personagem deles tem o seu oposto aqui, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Né? Sempre tem, cada um tem existe um par de opostos, né? Bem equilibrado no quadro. Então, muito legal. Né? A gente podia ficar um tempão aqui olhando para todos os detalhes do quadro, justamente porque tem essa questão. Né? Então, analisar a obra de arte sobre o enfoque psicológico, assim, dentro da psicologia junguiana é muito legal, tá, gente? Muito, muito bacana. Assim, a gente pode tecer dar um vislumbre muito legal, assim, a respeito do que pode estar representando o quadro, né? E todos os detalhes. Ô, Matheus, dei uma curiosidade. Você, com todo esse seu conhecimento, né, que a gente sabe que você tem, com toda essa visão de arquétipo e tudo mais, como que você lida no dia a dia pra, sei lá, assistir um filme e não ficar nessa pira? Eu consigo desligar. Porque eu sou uma pessoa que eu ia ficar o tempo todo, tipo assim, olha só, julgando o certo e o errado. É legal quando a gente identifica, né? Assim, um símbolo, uma tendência mitológica, alguma coisa do tipo, assim. Né? Mas não é norteador, né? Porque tem essa coisa, assim. Porque também o arquétipo, ele está sendo... o arquétipo não, né? O arquétipo não muda, mas a imagem arquetípica vai mudando, né? A humanidade vai refazendo ela, refaz, reconstrói, né? Então é muito legal quando a gente vê uma imagem arquetípica revisitada. Né, o cara mexeu aqui. Isso aí, por exemplo, os quadrinhos do Neil Gaiman, né, que agora virou o Sandman, né, que agora virou... Pô, mitologia pura, cara. O cara pegou a mitologia, o cara pegou o arquétipo e ele refez, né, ele brincou, né, com essa ideia, né, então é muito legal olhar para isso, porque justamente tem essa questão da imagem arquetípica sendo refeita. Né? E sempre tem essa tonalidade de arte junto, né? Então ao mesmo tempo é cativante, assim, tem esse lugar muito legal, né? Mas como consciente e inconsciente humano, a gente vai evoluindo então esse novo arquétipo? Vai, tá? Isso é uma coisa interessante, né? Então assim, a consciência, lá quando ela começa a ser criada, né, há 6 mil anos, mais ou menos, 7 mil anos atrás, ela era matriarcal. A gente pode pensar mais ou menos no estágio de uma criancinha, de um bebezinho quando nasce. É mais ou menos a mesma coisa. Os 4, 5 primeiros anos de idade é só mãe. Né? Não tem noção de eu. Mesma coisa. Né? O bebezinho também. Ele vai começar a ter noção de eu perto dos 4 anos, 5 anos de idade. Que ele vai começar a se chamar de eu. Né? Então é muito parecido com o que aconteceu com o coletivo, com a humanidade. Depois passa para o estágio patriarcal, segunda infância. Que é onde a gente está. A gente está na segunda infância da consciência. Né? A gente agora está indo para a adolescência da consciência, que é uma fase mais de alteridade, é para mudar coisas e é para cair o patriarcado em teoria. Espero que sim. Né? Nesse sentido unilateral, pelo menos, né? Porque vai entrar essa alteridade. Né? A consciência vai entrar na adolescência. Você diz a gente, humanidade. É o coletivo. Né? O coletivo. Uma consulta. Você fala que a consciência é relativamente nova. Falou de 60.000 anos, mas a consciência não é... A Terra também tem consciência, só que se criou 60.000 anos pela atividade. Isso. De ativo e inactivo, de consciente, me muevo, me reconozco, o inconsciente, que são coisas que se vão generando en arquetipos dentro de ese eu, digamos. Mas também
acho que se puede dividir en niveles de conciencia, Sim, como los animales, las plantas, las piedras, y luego pasa a los seres animados, que somos nosotros, digamos. sim, Y ahí pueden hacer el ánima y el ánimo también, de perfeito. algún tipo, né? Sim. Puede ser. Isso, exatamente. Quando a gente fala aqui de consciência, é a consciência do eu, Ah, do né? É a consciência do eu, Não é do consciência sujeito, né? cosmológica, né? Não é porque que é exatamente isso, né? A gente pode dizer que quase tudo tem consciência. Gaia, né? Terra é viva, né? De certa forma ela tem ali uma vida pulsante, uma coisa toda. Os primitivos tinham consciência também, mas não a consciência do eu, né? Do ego, né? Então esse ego era faltante. E entre os animais é interessante, né? Eles fazem esse teste em vários animais, né? Botam o bicho na frente de um espelho e vê se ele consegue se reconhecer, né? Então existem alguns animais que eles têm a consciência do eu, né? Então, por exemplo, o elefante, né? Os caras fizeram esses tempos atrás, pintaram aqui o lado direito do elefante assim com uma tinta, né? E aí botaram ele na frente do espelho e ele tentou limpar. Né? Ou seja, opa, pera lá, né? O cara sabe que é ele e sabe que a cabeça dele tá suja, né? Então ele vai lá tentar limpar. Golfinho também tem consciência do eu. Não são muitos animais, né? Mas os cientistas estão olhando para essa coisa. Agora diz que o polvo também. Polvo, sim. Até os pinguins em centros de reabilitação, os pinguins eles são animais gregários, né? Eles estão em migração em bando, em grupos, por eles. Então, geralmente, quando eles se perdem em correntes respiratórios, nos centros de reabilitação, geralmente eles ficam individuais. E uma das formas de enriquecimento ambiental é colocando espelho. Então, ele reconhece ele mesmo, assim também como companheiro. Então, tem vários artigos científicos que falam que eles têm uma melhoria em questão de saúde deles quando eles se reconhecem no espelho como humanos. Então, isso é um ponto bem legal de reconhecer ele mesmo, mas também como indivíduo humano. Olha só que legal. Você viu que tem até um filme do Pinguim mostrando um que viaja para. Não sei qual que é a cidade que ele viaja. Acho que é pro Rio, eu acho. Sei lá, ele sai lá da Patagônia, foge lá da rota que seria o comum de fazer pra ir visitar um cara, velho. É que assim, esse filme é um pouco da contradição do que acontece em comportamental e do que acontece relatado no humano. Então a gente tem o nosso ponto de vista humano, vendo o animal encarado na praia ou em rota migratória, e tem a perspectiva do animal. Ele faz essa migração anual, então todos os anos. Eles vêm da Patagônia, das Ilhas Malvinas, em busca de alimento aqui nas nossas regiões. Então, quando eles não encontram o alimento, eles vão subindo. Por isso que tem pinguim hoje em dia no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Então, essa parte do filme que esse relato que vem sempre encontrar um humano, eu acho que na minha perspectiva de veterinário contradiz muito com o instinto do animal de migração em busca de alimento. Então ele não vem para cá para visitar o humano, ele vem para cá para se alimentar. Então tem um pouco dessa questão natural do instinto do animal também. Muito legal. E se vê, né, como essa coisa da consciência ela vai também conversar com isso, né? A gente sempre pensa que o ser humano é o centro da Terra, né? A gente tem que lembrar que não é, né? O ego. Então, para fechar, gente, eu queria trazer aqui um pouco sobre a psicologia junguiana brasileira, que ela é demais, né? Ela é, assim, talvez vocês devam conhecer a doutora Anísia da Silveira, né? Que é a nossa junguiana amada aqui do Brasil. Ela teve em contato com o Jung, né? Ela foi... trocou muitas cartas com o Jung, o Jung levou a exposição dela para lá, e não sei se vocês conhecem a história dela, né? Mas ela trocou, né, os processos psiquiátricos pesados de ala psiquiátrica por arte-terapia, né? E ela teve resultados incríveis, né, com esquizofrênicos na época, e esses resultados ainda são muito pesquisados, né, da arte-terapia, assim, a importância da arte-terapia para a psicopatologia severa, né? Então isso aqui é muito legal. Existe, né, uma exposição que é itinerante, que é a imagem do inconsciente, que são as exposições dos pacientes dela, né,
que tiveram várias assim, remissões de doenças bem pesadas de psicopatologia através de arte, né? Então ela, como uma mulher no meio de um monte de homem lá, da área psiquiátrica, os caras metendo eletrochoque, lobotomia na galera, né? Ela bateu de frente e falou, não, a saída é para outro lugar, né? Então eu só queria trazer ela aqui, né, para fechar esse lugar, essa fala, né, de hoje, dizendo que essa conversa com o inconsciente, às vezes é por trás dela que está não só a cura, né, para muitas questões que a gente tem na nossa vida, como também um caminho de autoconhecimento, né? Então esse lugar do caminho de autoconhecimento, uma das melhores formas de a gente fazer isso é a conversa com o mundo interior, né? Então eu como sou Caxias nesse lugar, né, até para honrar o meu mestre Jung, eu anoto todos os meus sonhos e pego os sonhos maiores e faço pintura, né? Eu faço essa conversa e sempre é muito intenso, né? Muito intenso, porque a gente está conversando com o material que nós mesmos produzimos, né, via inconsciente. Então é muito intenso, é muito lindo, né? Ao mesmo tempo é recheado de simbolismo. Amigo, qualquer sonho a gente consegue fazer essa análise? Tipo, porque tem uns sonhos que são muito nada a ver, assim. Todos. Pode ser o sonho mais sem pé, sem cabeça, nem cabeça que você pode ter. Não tem problema não. Isso aqui é um sonho? Isso aí é uma expressão de uma mandala, né, de um esquizofrênico lá do Hospital da Anísio da Silveira, né? Então o que ela viu? A mandala, né, quando os esquizofrênicos produziam espontaneamente a mandala e a mandala ficava bonitinha, eles necessariamente iam ter uma melhora. Era bem interessante isso. Harmônica, né? Não esteticamente, mas com um nível de harmonia, né, estruturado. Isso, né, uma bem dividida, né, com um certo nível de harmonia, assim. Geralmente era que ia acontecer uma melhoria, né? Tava prospectando uma melhoria, mas a mandala tinha que ser assim, não mandada a desenhar, né? Assim, espontânea. Eu não tinha nada para desenhar, desenhei uma mandala, né? Então não era encorajado eles desenhar mandala. Mas quando aparece mandala em consultório terapêutico de psicologia junguiana, esses pontos de atenção. Alguma coisa ali está se transformando, né? Então é muito interessante isso, né? Por isso que eu trouxe a mandala, né, para trazer essa coisa. E aí, assim, né, gente, o trabalho terapêutico é o trabalho com o curador interior da pessoa, né? Então o terapeuta não faz nada, tá? Ele desperta o curador interior da pessoa. Tá? Não existe intervenção nenhuma, assim, nenhum terapeuta faz milagre, né? A não ser ele começa de fazer um diálogo com o curador da pessoa. A força é autocurativa. Todas as forças são autocurativas, né? O curador está dentro da pessoa. Por isso que eu gosto da imagem do Kiron, né? Que é o curador interior. Então é sempre isso, né? É sempre esse lugar, né? Então o terapeuta junguiano ele vai lidar, ele vai tentar despertar o curador interior da pessoa, né? Então isso é assim, através de todas essas técnicas de contato do eu com o inconsciente, né, que a gente trouxe aqui, né? E para fechar, né, eu queria dizer que essa primeira frase aqui é minha, mesmo que sofremos essa separação entre eu e o mundo, né, nosso inconsciente continua vivo, latente e é fonte de cura e plenitude, em pleno e tem pleno acesso, né? A gente tem, não é negado para ninguém esse acesso, né? Só para quem quiser olhar para dentro, né? Basta querer olhar para dentro que o inconsciente vai sim se revelar, com toda certeza, né? Então, para qualquer coisa, para qualquer aflição que for acontecendo na nossa vida, qualquer doença, qualquer questão, o inconsciente vai estar lá querendo ser ouvido. Ele quer ser ouvido, geralmente, né? Então, quando o ego começa de olhar e dizer, tô te vendo aí, né? Coisas acontecem. Garanto para vocês que coisas acontecem, né? E aí, para terminar, essa frase maravilhosa da Anísio da Silveira: em qualquer indivíduo, mesmo no mais esfarrapado mendigo, egresso de um hospital psiquiátrico, existem funções criadoras, existem forças autocurativas, esperando de apoio, esperando de amor, esperando de calor humano. Obrigado, gente. Obrigado. Mais uma vez, né? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Babitonga.
sempre um prazer conversar sobre isso, né? E estamos aí sempre, né? Sempre quiserem trocar ideias sobre essas coisas, estamos sempre aí.